Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. A velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo nossa, é algo que deixa a gente pensando, né? Quase toda semana tem coisa nova, um avanço que parece, sei lá, ficção científica se tornando realidade. É impressionante mesmo. E claro, com essa evolução toda, vem aquela pergunta, né? Que está na cabeça de muita gente. Será que as máquinas já estão chegando num ponto de fazer trabalhos assim? Trabalhos que exigem anos de estudo e de experiência humana, com a mesma qualidade? Ou quem sabe até melhor? É a grande questão do momento, sem dúvida. Pois é, e é justamente nesse ponto, nesse nervo exposto, que a gente vai mergulhar hoje. Nosso foco é um nome que começou a circular bastante, GDPval. É uma forma nova de avaliação da OpenAI e a proposta, olha, é ousada. Bem ousada. Colocar lado a lado os modelos de IA mais avançados que a gente tem, tipo o GPT-5, o Claude Opus 4.1 da Anthropic, e comparar o trabalho deles com especialistas humanos. E não em qualquer área, mas em profissões-chave para a economia. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é desvendar esse tal de GDPval. Como é que ele funciona mesmo? Quais foram os resultados? E olha, preparem-se porque os números chamam a atenção, viu? Tem até surpresa aí em quem está na frente. Sim, os resultados foram bem comentados. Mas tão importante quanto os números, né? Quais são as limitações, o que essa medida não pega e, no fim das contas, o que isso significa para o futuro do trabalho? Vamos explorar isso com base no que saiu recentemente sobre esse benchmark. Ok? Vamos lá então? Vamos sim. Para começar, o que esse DeepVal tem de diferente assim dos outros testes de IA que a gente já ouve falar? Parece que a OpenAI está querendo ir além do laboratório, né? Focar em algo mais ligado à economia real. É isso? É precisamente essa a intenção, sim. O DeepVal ele já nasce com essa ambição de tentar conectar a capacidade da IA com o valor econômico que ela pode gerar. Não é para ser um teste genérico, sabe? Ele mira em áreas bem cruciais. Que áreas seriam essas? O escopo inicial foca em 9 grandes setores industriais. Aqueles que são, tipo, a espinha dorsal da economia, né? Pense em saúde, finanças, engenharia de software, advocacia, consultoria, até jornalismo e pesquisa científica entraram. Entendi. Setores de peso. A escolher foi bem direto. A contribuição desses setores para o PIB dos Estados Unidos, o valor total que eles geram. E aí, dentro desses setores, o teste desce mais um nível. Ele avalia tarefas ligadas a 44 ocupações específicas. 44. Bastante coisa. Sim. Aí você pensa em tarefas como um analista financeiro preparando um relatório, um engenheiro de software definindo especificações, uma enfermeira criando um plano de cuidados, um advogado redigindo um documento, um jornalista escrevendo uma matéria. Coisas bem concretas do dia a dia. Interessante essa conexão direta com o PIB e com tarefas do mundo real. E como é que eles fizeram essa comparação na prática? Como funcionou essa primeira versão, a GDPval V0? Então, a metodologia dessa V foi assim bastante direta, focada na qualidade do produto final mesmo. Eles recrutaram profissionais humanos, gente com experiência comprovada nessas áreas. A média de experiência dos avaliadores era, olha só, 14 anos. Nossa, 14 anos, a gente que realmente entende do assunto. Exatamente, gente que vive aquilo no dia a dia. E a tarefa deles era simples. Recebiam, lado a lado, 2 produtos de trabalho. Por exemplo, um relatório de análise de mercado feito por uma IA de ponta e outro relatório sobre o mesmo tema feito por um humano especialista. Ah, entendi. Podia ser também um esboço de engenharia, um plano de cuidados para um paciente, uma minuta de contrato, um artigo. E a missão do avaliador era analisar os 2, sem saber qual era qual no início, claro, e decidir qual é o melhor. Ou será que são tão parecidos em qualidade que dá para considerar equivalentes? Uma comparação cega, então, focada só no resultado. Isso. Focada puramente na qualidade do output final para aquela tarefa específica. Faz sentido. É um jeito bem concreto de avaliar, né? E como é que eles transformaram essas escolhas individuais, melhor, equivalente, num número, numa métrica para poder comparar os modelos? Qual foi o indicador principal? Aí que entra a métrica-chave que a OpenAI definiu para o GDPval, a tal da taxa de vitória.
O nome é um pouco competitivo, talvez. Pouco, né? Parece jogo. Mas a definição é importante. Essa taxa é a porcentagem de vezes que o resultado da IA foi considerado melhor ou equivalente ao resultado do especialista humano, naquela tarefa específica. Ah, melhor ou equivalente. Isso é um detalhe crucial, então. Crucial, não mede só quando a IA foi superior, mas também quando empatou em qualidade. O que, convenhamos, empatar com um humano com 14 anos de experiência já é um feito notável, né? Com certeza, já é muita coisa. E quais foram os números que saíram disso? Eu ouvi dizer que teve uma certa surpresa no resultado, né? Quem ficou na frente? Pois é, os resultados deram o que falar. Principalmente porque o modelo da própria OpenAI não ficou isolado no topo. Quem liderou essa primeira rodada do GDPVAL foi o Claude Opus 4.1, que é da Anthropic. O Claude? Interessante. E qual foi a taxa dele? Ele atingiu uma taxa de vitória, lembrando, vitórias mais empates de 49%. 49%? Nossa, isso é quase metade das vezes sendo considerado tão bom ou melhor que um especialista humano nessas tarefas. É muito expressivo esse número. É muito expressivo, sim. E o GPT-5, como é que ele ficou nessa história? O modelo mais avançado da OpenAI, a versão que eles chamam de GPT-5 High, que a gente pode entender como a mais potente, com mais capacidade, ficou logo atrás. O que também é impressionante, claro. Marcou 40,6%. Quase 41%. Também é um número altíssimo. Mas essa liderança do Claude, mesmo que por pouco, é curiosa. Como é que a OpenAI está vendo isso? Tem alguma explicação? Olha, é fundamental colocar esses números em contexto, né? A própria OpenAI considera que uma taxa dessas, perto de 50%, é um marco bem significativo. Indica que, naquelas tarefas específicas avaliadas, o modelo está chegando na paridade com o desempenho de humanos experientes. Certo. Paridade naquelas tarefas. Exato. E talvez o mais impressionante seja o ritmo do avanço. Até já o Pat Warda, que lidera as avaliações na OpenAI, fez questão de lembrar. O modelo anterior deles, o GPT-4, num teste similar uns 15 meses antes, tinha marcado só 13,7%. 13,7%? Nossa, que salto! Um salto gigantesco. Sair de menos de 14 para mais de 40, no caso do GPT-5 High, e ver um concorrente chegar perto dos 50, como o Claude, em pouco mais de um ano, isso demonstra a velocidade exponencial com que esses modelos estão melhorando. É realmente espantoso. Sobre a liderança do Claude 4.1, a análise da OpenAI sugere uma nuance interessante, quase uma questão de estilo, vamos dizer. Eles levantaram a hipótese de que o Claude pode ter se saído um pouquinho melhor por causa da apresentação. Apresentação? Como assim? Talvez ele gere gráficos mais claros, use uma formatação mais agradável, sabe? Deixando a informação mais fácil de digerir visualmente. Por outro lado, o GPT-5 High teria mostrado, segundo essa análise inicial deles, maior precisão nos fatos e um conhecimento mais profundo do domínio específico da tarefa. Ah, interessante essa distinção estética versus precisão. É uma diferença sutil, né? Mas pode ser decisiva dependendo do que a pessoa que está usando valoriza mais naquele momento. Faz todo sentido. Muitas vezes, como a informação é apresentada é tão crucial quanto a informação ensina, principalmente em relatórios, documentos profissionais. Exatamente. Imagino que outros modelos conhecidos também foram testados, certo? Não ficou só nesses dois. Sim, com certeza. O GDPVAL incluiu outros nomes importantes. Modelos como o Gemini 2.5 Pro do Google, o Grok 4, vários modelos relevantes da indústria foram avaliados. Mas, claro, o destaque na divulgação acabou sendo o Claude Opus 4.1 e o GPT-5 High, por terem tido as maiores taxas de vitória. Entendi. Dá uma boa fotografia do estado da arte atual, pelo menos por essa lente do GDPVAL. Exato. Ok, então temos o PROD chegando a 49% de equivalência ou superioridade, GPT-5 com quase 41%, em tarefas bem específicas de 44 profissões importantes. A pergunta que não quer calar, né? A pergunta inevitável. Com esses números, dá para dizer que a IA está pronta para assumir essas funções?
É o fim do emprego para o advogado, para o engenheiro, para o analista? Essa é, sem dúvida, a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta, que vem não só de fora, mas da própria OpenAI, é um cauteloso, mas bem firme, ainda não. É, assim, absolutamente crucial entender as limitações dessa primeira versão do GDP-Val. Certo. A própria OpenAI está falando isso? Sim, eles fazem um esforço considerável para deixar esses pontos bem claros, o que é responsável da parte deles, né? O ponto principal é, o GDP-Val V0 avalia só tarefas muito específicas. Tipo o que exatamente? Relatório de análise competitiva, criar um plano de enfermagem com base em dados, redigir uma peça jurídica inicial, escrever um trecho de código para uma função definida. Essas tarefas, sim, fazem parte do trabalho desses profissionais, mas elas representam só uma fraçãozinha, uma parte bem pequena do conjunto total de responsabilidades e habilidades que essas profissões exigem. Entendi. É só um pedaço do trabalho. Exatamente. Pega o exemplo do engenheiro de software. A IA pode ser ótima para gerar um bloco de código específico, como o teste sugere, mas o trabalho de um engenheiro de verdade envolve pensar na arquitetura do sistema todo, otimizar a performance, achar bugs complexos, colaborar com a equipe, mentorar gente mais nova, conversar com o cliente que não entende nada de técnico, tomar decisões estratégicas. Nada disso está no GDP-Val atual. Faz sentido. O trabalho é muito mais amplo. Muito mais. E tem outro ponto importante que surgiu bastante nas discussões online sobre o benchmark. A questão dos prompts, das instruções que a gente dá para a IA. Ah, sim. Como a gente pede as coisas para ela. Isso. Nesses testes controlados, como o DeepVal, é muito provável que os prompts tenham sido super bem elaborados por especialistas para tirar o melhor resultado possível do modelo. Só que no mundo real, né? No dia a dia, nem todo mundo sabe fazer o prompt perfeito, ou simplesmente não tem tempo para ficar refinando a instrução. Verdade. Então, o desempenho da IA na prática pode ser bem diferente daquele que a gente vê no laboratório, com prompts otimizados. A qualidade do que o humano pede ainda faz uma diferença gigantesca. Entendi perfeitamente. O teste mede uma fatia bem específica, talvez até em condições ideais de uso. Mas então, qual é a real utilidade de saber que a IA está chegando nesse nível nessas tarefas pontuais? Se não é para dizer que vai substituir todo mundo, qual é a lição prática que a gente tira desses 49% do cloud, por exemplo? É aí que a conversa muda de tom. E talvez fique até mais interessante, mais produtiva, saia aquela narrativa meio apocalíptica da substituição e entre uma perspectiva mais focada na colaboração, na transformação do trabalho. Colaboração, como assim? O economista-chefe da OpenAI, o Aaron Chatterjee, ele articulou bem essa visão. Ele sugeriu que a utilidade mais imediata, mais realista dessa capacidade crescente da IA não é bem substituir o humano, é mais para automatizar certas tarefas. Quais tarefas? Aquelas mais repetitivas, sabe? Mais bem definidas, que tomam tempo, mas talvez não exijam o máximo da criatividade, do julgamento complexo, da interação humana. Ah, entendi. Tirar o trabalho mais braçal, digamos assim. Exatamente. A palavra-chave aqui talvez seja potencialização ou ampliação das nossas capacidades humanas. Pensa assim, se um modelo como o Claude ou o GPT-5 consegue gerar um primeiro rascunho de alta qualidade de um relatório complexo em minutos ou analisar um monte de dados preliminares, isso não elimina a necessidade do analista financeiro ou do pesquisador. Libera o tempo deles, né? Exato. Libera o tempo desse profissional. Com essa parte do trabalho descarregada para IA, o humano pode focar onde ele realmente faz a diferença. Na análise estratégica mais profunda daquele relatório, na interpretação dos dados pensando no contexto do negócio, na tomada de decisão complexa que envolve um monte de fatores, na interação criativa com colegas para refinar ideias, na conversa com clientes, na resolução de problemas ambíguos que a IA ainda pena para lidar. Então a narrativa muda. Muda completamente. Sai do "a IA vai roubar meu emprego" para algo tipo: como eu posso usar essa ferramenta poderosa para fazer o meu trabalho melhor, focar no que é mais desafiador e interessante e entregar um valor ainda maior no final.
É menos sobre ser substituído e mais sobre ter um copiloto muito capaz para certas coisas. Um copiloto, gostei dessa analogia. Isso, um copiloto. Aí o piloto humano pode se concentrar na navegação estratégica, nas manobras mais complexas. Essa perspectiva de potencialização, de copiloto, parece bem mais realista, né? Considerando as limitações do teste e a complexidade do trabalho de verdade, faz muito mais sentido. Concordo. E claro, o GDPVAL, por mais interessante que seja, ele não está sozinho nesse universo. Como é que ele se compara ou se complementa com outros benchmarks de IA que já existem por aí? Qual o lugar dele nesse cenário maior de avaliação? Ótimo ponto. O GDPVAL é uma adição importante, sim, mas é só uma peça num quebra-cabeça bem maior que está sempre mudando de como a gente tenta medir a inteligência artificial. A indústria já usa há tempos vários outros benchmarks, cada um olhando para uma faceta diferente da capacidade da IA. Quais, por exemplo? Tem o IMF, que é super focado em resolver problemas de matemática complexos, nível Olimpíada mesmo. Tem outro, o GPQA Diamond, que testa conhecimento em nível de doutorado, PhD, em várias áreas científicas, com perguntas que exigem raciocínio profundo, sabe? Entendi. Testes bem específicos também. Sim, e esses testes são cruciais. Eles ajudam a comunidade de pesquisa a medir o progresso, a comparar modelos diferentes de empresas diferentes, OpenAI, Anthropic, Google, Meta, de forma objetiva, e a entender onde estão os gargalos, onde a tecnologia ainda precisa melhorar. E o que está acontecendo com esses testes mais antigos? O que a gente tem visto recentemente, e que talvez até justifique a criação de benchmarks como o GPD-SVEL, é que os modelos mais avançados estão começando a bater no teto em alguns desses testes mais antigos ou mais acadêmicos. Estão chegando perto da pontuação máxima. Eles estão zerando os testes? Quase isso, em alguns casos. O que é ótimo, mostra o avanço. Mas também sinaliza que a gente precisa de novas réguas, de desafios mais difíceis e principalmente de avaliações que sejam mais representativas das tarefas complexas e variadas do mundo real. E criar esses novos testes deve ser um desafio também, né? Um desafio enorme. Como é que você define tarefas que sejam padronizadas para poder comparar, mas ao mesmo tempo realistas? Como avaliar a qualidade de forma objetiva em tarefas criativas ou estratégicas? É complicado. O GDPVAL é um passo interessante nessa direção, tentando ancorar a avaliação no valor econômico em tarefas profissionais concretas. E deve vir mais por aí, imagino. Com certeza. A própria OpenAI já disse que essa é só a versão inicial. Eles planejam desenvolver versões futuras mais robustas do GDPVAL, que talvez cubram fluxos de trabalho mais completos dentro de uma profissão, não só tarefas isoladas, e, quem sabe, expandir para mais setores. A corrida para criar não só IAs melhores, mas também formas melhores de medir essas IAs, está a todo vapor. Fica claro que avaliar a IA é um campo tão dinâmico quanto a própria IA. Então, resumindo um pouco nossa exploração de hoje, o GDPVAL da OpenAI aparece como uma tentativa relevante, né, de medir o desempenho da IA em tarefas profissionais específicas com valor econômico claro. Exato. Os resultados iniciais são, sim, notáveis. O Claude Opus 4.1 da Anthropic com uma performance impressionante, ali perto dos 50% de equivalência ou superioridade contra especialistas humanos nessas tarefas pontuais, e o GPT-5 High da OpenAI logo atrás. Resultados fortes, sem dúvida. No entanto, e esse é um no entanto gigante, as limitações são cruciais. O teste atual cobre só uma pequena fatia das responsabilidades e habilidades de qualquer trabalho qualificado. Portanto, a ideia de substituição iminente de profissionais por IA, só com base nesses dados, parece um salto muito grande. Concordo plenamente. A conversa mais produtiva e que parece mais pé no chão gira em torno da colaboração, da potencialização, de usar a IA para desafogar a gente das tarefas mais rotineiras e liberar tempo para focar no que é estratégico, criativo, complexo, no que é genuinamente humano. Exatamente. E essa conclusão nos deixa com uma provocação final, né? Algo para a gente pensar.
Se a IA está ficando tão boa nessas tarefas específicas, bem definidas, como as que o GDPVAL avaliou, como isso pode realmente transformar a natureza do trabalho nessas 44 profissões e em muitas outras, por extensão, mesmo sem uma substituição em massa? Boa pergunta. O que acontece quando partes importantes de um trabalho podem ser automatizadas com alta qualidade? Será que isso não vai exigir uma adaptação profunda, forçar os profissionais a desenvolverem e valorizarem ainda mais aquelas habilidades que a IA não consegue replicar tão fácil? Que habilidades seriam essas, na sua visão? Penso na inteligência emocional para lidar com clientes, com equipes, na colaboração complexa para resolver problemas que têm muitas facetas, na criatividade disruptiva para inovar de verdade, no pensamento crítico adaptativo para navegar em cenários incertos. Talvez o futuro não seja da IA ou dos humanos, sabe? Mas sim de uma nova forma de parceria. Uma parceria onde o diferencial humano fica ainda mais valioso. Exatamente, onde as habilidades exclusivamente humanas se tornam nosso maior trunfo. Uma reflexão essencial para a gente levar. A paisagem do trabalho está, sem dúvida nenhuma, em plena transformação. E entender essas nuances, e além das manchetes alarmistas ou super otimistas, é fundamental para a gente navegar nesse futuro que, na verdade, já está batendo na nossa porta, né? Já chegou. Exato.